Olá, tudo bem com você? A paz de Jesus, o amor de Maria. Eu sou o Padre Eduardo Belotti e tenho uma palavra amiga de esperança para você. Antes de iniciarmos a nossa live, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo para que muitas pessoas pudessem participar. Deixe o seu joinha também, que é muito importante para nós. O nosso tema de hoje é o Filho Pródigo. É uma passagem bíblica muito interessante, onde nós vemos a figura de um pai e de dois filhos. O filho mais novo pede parte da sua herança que lhe cabe. O pai, como sendo uma pessoa justa, divide essa herança para o filho mais velho e para o filho mais novo. Vamos contextualizar essa leitura se fosse nos dias de hoje. Vamos colocar que o filho mais novo recebesse 10 milhões de reais. Então é muito dinheiro, não é? Então 10 milhões, nossa, é bastante dinheiro, né? Então esse filho mais novo pega esse dinheiro, deixa a casa do pai e vai torrar esse dinheiro, né, com farra, com jogatina, com mulherada, né? Então dinheiro para ele não é problema. Porém, o que acontece com todo mundo? O dinheiro um dia acaba, um dia o dinheiro seca. E esse filho, né, fica sem dinheiro, sem amigos, os falsos amigos dele, todo mundo desaparece. E ele está numa terra bem distante e ele precisa arranjar um emprego para sobreviver. E o único emprego que ele acha é cuidar de porcos. Era uma grande humilhação para o povo judeu, né, cuidar de porcos. E ele vai trabalhar vamos dizer, nessa fazenda de porcos. Estou colocando palavras do século XXI para a gente entender melhor essa passagem bíblica. E lá, né, ele trabalhando nessa fazenda, assim, nesse lugar de porcos, ele tem fome, né, ele precisa comer. E o patrão é tão cruel que não dá nenhum alimento para ele. Então ele se alimenta das bolotas que caem, né, que vão dar para os porcos comerem, né? Ele se alimenta disso. Então, imagina, é uma grande humilhação uma pessoa ter que comer esse alimento do próprio porco, né? Então, a pessoa está super rebaixada, a pessoa está no fundo, no fundo, no fundo do poço. Diante desse fato, ele cai na real que ele ainda tem um pai e que na casa do pai dele os empregados eram bem tratados, né? Diferente dele, né? Que não era bem tratado. Ele se lembra que na casa do pai dele os empregados eram bem tratados. Então ele tem uma ideia. Ele quer voltar para o convívio do pai, mas ele não quer ser tratado como um filho, ele quer ser tratado como um dos empregados, né? Então a gente vê aí a grande misericórdia do pai. Então ele volta para o pai. Agora você imagina como esse filho deve voltar, né? Se ele saiu cheio de pompas, vestimentas boas, agora ele volta todo maltrapilho, descalço, cansado. Talvez a cara dele assim devia estar suja, né? Porque imagina você trabalhar de porcos, fedendo, né? Colocando coisas para você entender o que será que aconteceu com esse filho mais novo, né? Que não tem nome também, né? O pai não tem nome, o filho não tem nome, o filho mais velho também não tem nome. E esse filho ele volta, né? Ele cai na real, ele volta para o pai. E quando ele se encontra com o pai, ele fala, né? Pai, eu pequei contra ti, não sou mais digno de chamar seu filho, me trata eu como um dos seus empregados. O pai coloca, vamos dizer assim, a mão na boca dele, não, fica em silêncio, né? Aí nós vemos a grande misericórdia
do pai. O pai pede que ele se vista com uma túnica nova. Então, se ele vai vestir com uma túnica nova, ele deve tomar um banho, né? Porque ele deve estar fedendo. Então, ele toma um banho, se perfuma, colocam sandálias nele, né? Porque ele estava descalço. Né? Então, ele volta a ter dignidade. Então, ele coloca uma sandália, coloca um anel no dedo para dizer que ele pertence àquele clã, ele pertence àquela comunidade, né? Pertence àquele povo, né? Ele pertence ao pai. E o pai, assim, é tão misericordioso que, além de acolher o filho, ele dá uma festa, né? Uma festa, mata o cabrito cevado, né? A festa judaica, né, para você ficar sabendo, é regada de vinho, de assados, né, uma festa, né, como seria hoje também no século XXI. Imagina uma festa de casamento, né, uma festa bem arregada de várias coisas. E tem festa, aí começa a festa, dança, música, né, alegria, né, porque o pai se alegra em ver que seu filho voltou. O filho mais velho, que tem o semblante, a cara do pai, né, até parece muito com o pai, só que ele é muito inflexível, né, inflexível, ele não consegue compreender por que o pai faz isso com ele, né? Então, o filho mais velho está sempre com o pai, e aí o filho mais velho se queixa do pai, né? Pai, eu estou tantos anos com o senhor nunca me deu um cabrito para mim festejar com os meus amigos, mas vem esse, né? Ele fala assim, mas vem este aí, né, que torrou dinheiro com prostitutas, com festas, o senhor faz uma grande festa. Aí o pai fala assim pro filho mais velho, né? Filho, tudo que é meu também é seu. Interessante que a leitura termina dizendo assim, aí fica na nossa imaginação. O filho mais velho, ele entrou ou não entrou na festa? O autor não coloca isso. Nessa parábola termina aí, né? O pai falando que eu não daria festa, né? Tudo que é meu é seu. E o filho mais velho, a gente não sabe. Aí fica a nossa imaginação, a imaginação mesmo. O que será que aconteceu com o filho mais velho? Será que ele entrou ou ele não entrou? Diante desse fato que eu acabei de relatar, vamos pedir a Deus que Deus derrame sobre nós a sua grande misericórdia de Deus. Se você acha que você fez assim algo errado, então peça perdão a Deus, né? Peça perdão a Deus para que Deus lhe dê absolvição de todos os seus pecados. Você de tradição católica, procure um sacerdote para confessar os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, né? Busque o Senhor Jesus, né? Busque o Senhor, né, em todas as forças. E lembrar novamente, só para repetir, né, para guardar no seu coração a grande misericórdia do Pai. O Pai sempre é misericordioso conosco. O Pai está sempre nos perdoando, né, perdoando. Então, se a gente pecou, errou, peça perdão. Deus dá uma nova oportunidade de você, né, de você ter uma nova oportunidade, uma nova chance de ser uma pessoa melhor. Mas eu lembro para você que não é que você recebeu a misericórdia, vai continuar na mesmice, não. Recebeu a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, você tem que ser uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova pessoa, né? Porque senão a gente vai voltar sempre nos mesmos pecados, vai cair sempre. Então a gente vai cair, a gente vai levantar, mas nós queremos que haja mudança de vida
em você, né? Porque senão fica banalizado. Eu sou pecador, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Não, eu sei que Deus nos perdoa, mas Ele perdoa, mas também quer que a gente seja pessoas, um outro tipo de pessoa, né? Pessoas transformadas, pessoas avivadas, pessoas cheias do amor de Deus. Se você gostou desse vídeo, vai deixando o seu joinha, entra na nossa página, vai compartilhando a nossa live, vai chamando muitas pessoas para estar conosco. É a nossa catequese que estamos fazendo, é a palavra de Deus que cura. E o tema nosso é a grande misericórdia. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Shalom, tchau, tchau.